Tá? Pra gente falar de um assunto muito importante que é sobre o agosto. Eu ia falando mais laranja, ó, o louco. Eu vou falar sobre o agosto lilás, viu? E por isso a gente tá recebendo aqui mais um ano nos estúdios da Progresso a Sargento Kênia. Hoje também temos aí o Sargento Alves, a psicóloga Kátia, tá? E também a Mona Lisa, né? Representantes aí do CRAS de Bandeira do Sul. Primeiramente, bom dia pra vocês, sejam aí muito bem-vindas na nossa programação, viu? Pra gente falar desse assunto muito importante. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só... Bom dia. Peraí. Bom dia. Vocês vão ter que Bom virar dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Vamos lá para mais um ano, né? Falar desse assunto importante, né? Verdade. Que é sobre a conscientização, sobre aí esse agosto lilás, não é? Que é um tema ainda muito discutido, né? E o Agosto Lilás, né, para resumir, é uma campanha aí nacional dedicada à conscientização, né, pelo fim da violência contra a mulher. E ela acontece durante todo o mês de agosto, Sim. né, em busca, né, de informar a população sobre os tipos de violência, divulgar nos os canais de denúncia, né, incentivar essas vítimas também a denunciar, né, e também para reforçar aí a importância da Lei Maria da Penha, até porque esse ano ela completa aí 19 anos, né, infelizmente aí o cenário do brasileiro aí é preocupante, né? A violência tem aumentado bastante. Segundo dados aí que eu trouxe aqui, o 180 lá, que é o Disque Denúncia, né? Registrou até agora 86 mil denúncias contra a violência à mulher, né? E a maioria das vítimas aí são heterossexuais, né? E negras, né? Com maior dados aí. E sendo como agressor o parceiro ou ex-parceiro, né? Na maioria dos casos, né? São eles os agressores. É importante dizer também que essa violência, da maioria das vezes, acontece no âmbito familiar, né, dentro de casa. E isso aí é uma coisa muito preocupante. Isso prova pra gente, que a gente estava até conversando aqui, né, que ela ainda continua, né, grave e estrutural, né, onde o machismo predomina, né. E eu queria aproveitar que eu fiz um pouco uma pesquisa aqui, que é importante a gente saber que, né, que eu já falei que foi 86 mil denúncias, né, de violência contra a mulher até julho, esse dado até julho, tá? As vítimas, a maioria das vítimas são mulheres heterossexuais, né, 57%, e negras 44%. Então, é uma coisa que é muito preocupante ainda. O agressor, em 47% dos casos, o agressor é o parceiro ou ex-parceiro da vítima, né? Aquele caso que a pessoa não aceita, né, a separação. O local de violência, 81% dos casos foi dentro de casa. Olha pra ver que número alto, hein? Muito alto, ainda continua muito alto, né? Mesmo com tanta campanha, com tanta, né, notícia, sempre está falando sobre, né, feminicídios. Houve um aumento de 30 para 36 feminicídios no período de janeiro a junho de 2025. E só que na nossa região, creio eu que esse número é muito alto, porque Muito. todo dia a gente tem aqui o Progresso Notícias, né? E é praticamente uma coisa recorrente. Quase todos os dias se noticia um caso de um feminicídio ou de uma mulher agredida. Sim, a gente percebe que vem aumentando muito, né? Mesmo com tanta campanha. Sim. E a gente fica preocupado. Por que será? Onde estamos errando? E acha que esse número também aumentando, talvez seja por conta que hoje em dia está mais conscientizado, tem esse trabalho de conscientização, que antigamente talvez não era tão denunciado? Também acredito sim, mas eu acho que é mais estrutural, né? Eu penso que nós, mulheres, nós precisamos tirar
esse pensamento do que a gente dá conta de tudo, que a gente vai curar o homem quebrado, né? Que não pode deixar, não, coitado, ele tá passando por um momento difícil, não, ele estava nervoso, e achar que isso é natural. Sim. E não é natural, né? A agressão, a violência, seja ela qual for, ela não é natural, né? Se tem uma agressividade ali, é porque alguma coisa está errada, né? E isso é uma coisa importante da gente, principalmente como mulheres, entender que qualquer tipo de fala, até mesmo que seja por brincadeira, né? Digo aqui entre aspas, né? Brincadeira, é um ponto de se pensar, entendeu? Até onde essa pessoa vai com esse ponto de brincadeira, né? Porque a violência, a gente vai falar aqui sobre, que ela é gradual. Ela não começa com a física, né? Ela não começa a física, e o feminicídio são os últimos, né? Atos. A situação vem dando sinais. Vem dando sinais. É uma brincadeira, uma fala, né, de brincadeira. Então, assim, a gente tem que preocupar muito com essa situação, né? Da gente, como mulheres, tentar perceber o mais rápido possível, né? E tentar resolver isso, não cuidando. Ele vai melhorar, eu vou cuidar. Não, procurando ajuda mesmo, tanto para ele como para ela. Né, que isso eu penso que é a parte mais importante. É procurar um profissional que ajude ali o casal, ou, né, a vítima, ou o autor, né, a entender que o caminho que eles estão indo como casal, né, tá errado. Não é para existir isso. A gente tem esse estigma que depois de uma briga é tudo mais legal, né? Porque ele brigou comigo por ciúmes, é porque ele me ama, né? Não, ele ficou nervoso no serviço e por isso. Então a gente parar de dar desculpas para esse homem que está quebrado. Sempre achar uma justificativa. Sempre achar uma justificativa que favoreça ele sempre no sentido. E outra, da mulher não acreditar que ele é capaz, sim, de cometer um crime. Né? Elas têm que colocar na mente, nós mulheres, né? Que ele é capaz, sim, entendeu? De tirar a tua vida. E às vezes fala, mas sempre foi tão bom, uma pessoa boa, de família boa. E... É porque vai vindo esse tempo a tempo e se tornou natural, né? De brigar é natural, né? Entre marido e mulher, o casal, né? O casal briga mesmo, né? Ele brigou comigo por causa de ciúmes, é normal mesmo. Mas não é normal, né? Não é natural. Isso aí a gente precisa conscientizar. Eu acho que a conscientização nem mais é só ficar falando, sobre formas de agressão, mas sim não formas, né? De como não aceitar tudo isso. Porque às vezes vira até um ciclo, né? Vicioso, vai lá, briga, depois se resolvem, passa alguns dias naquele mar de rosas, quando vê já volta de novo. Então a gente tem esse paradigma aí, né? De que depois de uma briga as coisas ficam apimentadas, fica melhor, né? Não sei de onde veio isso, né? Mas dizem que é assim, né? Brigou, mas é porque nós nos amamos, né? E eu acredito que quando a gente tirar isso da nossos pensamentos, né, principalmente nós mulheres, de que depois de uma agressão não é amor, né, que tem que repensar esse amor, né, que tipo de amor você está querendo para você, e isso no começo dá para você ver, sim, né, observar, né, se vai valer a pena ou não essa pessoa, né, e principalmente, eu falo sempre isso, acreditar que a pessoa que está do teu lado pode sim tirar a tua vida, né? Isso é o mais importante. Às vezes a gente pensa que conhece a pessoa e não conhece, né? Qualquer ser humano tem todo o potencial de cometer um crime, né? Então, não acreditar nisso, principalmente você que está passando aí por uma violência e está sempre agravando. Coloque isso na mente de que o outro que está do seu lado, ele pode tirar a tua vida.
Então a gente vai conversar bastante sobre isso, né? E também a gente escuta muito falar sobre a Lei Maria da Penha, né? Por isso que a gente está aqui com o Sargento Alves aqui nos estúdios. Seja muito bem-vindo, Sargento. Fala pra gente aí um pouquinho sobre essa lei, por que ela é tão importante? Bom, primeiramente, muito bom dia, Jonas, né? A equipe do CRAS, Mona Lisa, a Kátia, a Camila. Sou Sargento Alves da Polícia Militar, né? Estou na patrulha de prevenção à violência doméstica há 4 anos. E, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho e sobre a Lei Maria da Penha, né? A lei é 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Ela foi sancionada em agosto de 2006. Ela foi baseada na história, na verdade ela foi criada, né? Baseada na história de Maria da Penha Maia Fernandes, né? Que o marido atentou contra a vítima dela, ela ficou paraplégica, né? E acabou que sensibilizou as autoridades daquela época, né? Dos direitos humanos. Daí foi criada a Lei Maria da Penha, né? E no Brasil, em especial, através dessa lei, foi criada uma outra lei, né? Que é a 14.448 de 2022. Então, obrigatoriamente, no âmbito nacional, no mês de agosto, né, seja realizadas ações, né, com mais finalidade de prevenir, né, e dar mais sustentabilidade à Lei Maria da Penha. E quais são os direitos aí que garantidos pela Lei Maria da Penha que às vezes as mulheres desconhecem? Um exemplo prático, né, da Lei Maria da Penha é a medida protetiva. Né? Então, principalmente para nós, policiais militares, né, policial civil, força de segurança, quando a vítima possui a medida protetiva, ela impede, né, que o agressor venha perturbar, né, ameaçá-la e outras coisas mais. Então, em termos populares, é como se fosse uma mala sem alça, né? E essa lei, ela nos dá uma garantia, né, para a gente retirar aquele autor de próximo da vítima. Então tá aí, viu, gente? Falando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, a gente estava até aqui falando, né, sobre a violência contra a mulher, que às vezes não chega assim já de começo na agressão física, começa muito antes e por isso que tem que estar muito atento aos sinais, né? Por isso que a gente está aqui também com a assistente social Mona Lisa. Ela vai falar um pouquinho pra gente, né? Os tipos de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, né, ela traz aí 5 tipos de violência, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a violência física. Ela é qualquer conduta que viole a integridade ou prejudique a saúde corporal da mulher. Pode ser, né, exemplo disso, espancamentos, atirar objetos, sacudir, apertar os braços, estrangulamento, cortes, perfurações, queimaduras, né? Tudo isso a gente tem que ficar atento porque isso não é normal. Tem a questão também da violência psicológica. A conduta, ela causa dano emocional, diminui a autoestima, prejudica o pleno desenvolvimento dessa mulher, né? Ela visa geralmente degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Ela pode começar aí com ameaças, manipulação, humilhação, constrangimento, a questão do isolamento, né? Às vezes quer afastar ela da família, dos amigos, ou de que ela proibir ela de estudar, né? Limitar o direito dela de ir e vir, né? Insultar, né? Então tudo isso tem que ficar atento. Tem também a questão da violência moral. Ela é caracterizada por qualquer conduta que configure aí uma calúnia, uma injúria, uma difamação, né? Um caso, acusar a mulher às vezes de traição, expor ela, né? Juízos de moral, né? Sobre a sua conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, depreciar ela com xingamentos, né? Também temos aí a questão também da violência patrimonial, que ela é configurada com a retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, né? Instrumentos de trabalho, documentos pessoais, valores e direitos ou recursos econômicos.
Por exemplo, controlar o dinheiro dela, né? Ela trabalha, às vezes o marido retém esse dinheiro, não pagar a pensão alimentícia, destruir documentos pessoais, fazer pequenos furtos, estelionatos, né? Extorsões, a privação dela aos bens, né? E também tem a questão da violência sexual, que é qualquer conduta que constranja a presenciar ou manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. Então tem as questões dos estupros, forçar atos sexuais, né, que causem desconforto ou repulsa, impedir o uso de contraceptivos, obrigar a mulher a abortar, né, forçar matrimônio, gravidez, ou que ela se prostitua, né? Então tudo isso a gente tem que ficar atento, né, para evitar, né, essas coisas. E se alguém estiver sofrendo algum tipo dessa violência, a gente pede, né, que peça ajuda. Se alguém da comunidade souber de uma mulher que sofre esse tipo de violência, que denuncie. Então a questão até da pensão alimentícia entra nesse caso. De violência patrimonial, sim. Olha só. E uma coisa que é muito preocupante é que se vê muita ocorrência, pessoas fazendo ocorrência de violência física, mas patrimonial, sexual e moral, principalmente psicológica, você vê que é uma ou outra ocorrência que a gente vê especificado nessas agressões. Né? Por quê? Infelizmente, ainda não colocamos na nossa mentalidade que a violência psicológica é uma agressão. Entendeu? É natural, é normal uma pessoa só falar e te ofender. Né? Então, não coloca isso como normal. Não, é normal, não é. A psicológica, a gente falou desde o início, né? Para chegar numa física aqui, não uma agressão física, ela começa tudo pelo psicológico. Pela injúria, pelo, né, moral. E as denúncias que vocês recebem, geralmente é mais quando já chega na questão física? Física. Maioria das vezes é quando é física. E física, sim, não é nem a primeira vez. Né? Poucas mulheres que vão lá falando, foi a primeira vez. É muito difícil isso acontecer. Geralmente a gente vai ver, ele já agrediu várias vezes, mas agora eu tomei decisão. Então a gente sempre escuta essa fala, né? Já vem de vários tempos, agora eu tomei decisão. Então, assim, para ser uma mulher que chegou lá com problema de violência física, pode ter certeza que um desses 5 que ela falou aqui, ela passou. E assim, é importante falar também que o sofrimento por uma violência psicológica, uma violência moral, ele é muito grande. Então a gente pensa que a física, nossa, claro, a física é gravíssima, mas os outros tipos de violência geram sofrimento, geram dor, causam, né, um sofrimento psicológico tão grande quanto. Né? Então essa mulher, ela tá ali sendo ameaçada, ou ela tá ali sofrendo algum tipo de diminuindo ela, colocando ela para baixo, isolando, né? Às vezes tem mulheres que são colocadas em isolamento, então tudo isso vai causar um sofrimento muito grande. E aí precisa sim já colocar também, né, esse tipo de denúncia, né? E quais que são os sinais, Kátia, que pode indicar que essa mulher está vivendo nessa situação de violência? Então, são vários sinais, né? A gente precisa estar atento. Mudanças de comportamento, a questão do isolamento que eu falei, né? Aquela mulher que estava sempre em contato com a família, com os amigos, que gostava de sair, de conversar. De repente ela fala, não, eu não quero sair de casa, eu estou querendo ficar só mais em casa agora. E também pode estar vivendo ali. Aquela mulher que demonstra o medo do parceiro, às vezes a gente vê, né? A gente até acompanha o caso assim, a gente tá o casal e aí a gente vai conversar. Quando a gente pergunta uma coisa para a mulher, é o homem que responde. Aí pergunta de novo, ela olha para ele primeiro para responder. Então, assim, são pequenos sinais que a gente vê que aquele homem tá causando um certo medo nela ali, né? Às vezes até machucados, né? Lesões, às vezes você vê, que é isso no seu rosto? Eu caí. Aí você olha, escorreguei no banheiro. Mas aí você olha aquele machucado e você fala, nossa, mas
se ela tivesse caído como ela falou, não era daquele jeito que ia ficar, tipo, do machucado, né? Então, assim, a gente tem que desconfiar desses tipos de machucados, né? A gente já aconteceu no CRAS, a gente atendeu mulheres ali que falaram, às vezes, corte no rosto, em cima da sobrancelha. Eu caí na escada. E aí, assim, várias vezes a gente foi descobrir depois não era aquilo. Então, a gente já desconfia, a gente já tem que ir ver o que está acontecendo. E a gente vê também que aquela mulher, que ela tem uma dependência financeira, ou que ela tem uma dependência emocional ali, ela vai ter mais dificuldades de procurar ajuda. Porque ela pensa assim, sem ele, como que eu vou fazer? Eu tenho filhos, eu não tenho para onde ir. Às vezes pode ser que até a família, né, ali, minha família não vai me ajudar. Ou, que vergonha, eu moro numa cidade pequena, todo mundo vai ficar sabendo disso. Eu acho que pra gente que mora aqui em Bandeira, né, que é uma cidade pequena, eu acho que o que pega muito também deve ser isso, né? As pessoas ficam com medo, mas do julgamento, né? Todo mundo vai saber, e não é assim também, né? Não, porque aí, assim, na verdade, ela tá sendo a vítima. Quem tem que ter vergonha é o agressor de estar fazendo uma coisa dessa, né? A vítima não precisa ter vergonha, né? Pelo contrário, essa mulher, ela tem que pensar que se ela fizer isso, se ela denunciar, se ela ir atrás, ela vai estar sendo corajosa, ela vai estar demonstrando que ela é uma pessoa que não aceita esse tipo de coisa. Então, na verdade, essa mulher, ela tem que ter orgulho de ter uma atitude, ela tem que perceber que ela vai estar ajudando outras mulheres a denunciar também, que ela é uma mulher que não aceita. Então, na verdade, essa vergonha a gente precisa perder isso, né? Porque, na verdade, as pessoas vão ficar sabendo, mas você vai se libertar de uma situação de violência, sua vida pode ser muito melhor, sabe? E até a gente fala assim no sentido de que a família percebendo que alguma coisa está diferente ali, que pode estar tendo algum tipo de agressão, apoiar, né? Porque às vezes a vítima não denuncia porque acha que não vai ter apoio de ninguém. Então, assim, amigos, família, né? Sempre encorajar a pessoa, demonstrar um apoio, porque às vezes, assim, no início, se ela sair daquele relacionamento, até ela se organizar, porque às vezes ela vai ter que procurar um emprego, procurar um lugar para ficar, vai ter que se organizar ali. Então, ela tem um suporte nesse início para que ela possa ter condições de se fortalecer ali e começar de uma outra forma, ela vai precisar de um apoio. Então, quem está próximo ali, é importante ter essa consciência também. Até porque a gente falando, às vezes a gente pensa assim, mas é muito fácil, é só ir lá e denunciar. A gente sabe que tem todo, né, um caso por trás, mas tem como sair dessa, não é? E para quem tá fora, assim, se alguém presencial souber de um caso, o que deve fazer? Como que deve agir nesses casos? Olha, a gente está falando aqui, né, que a violência doméstica, ela é um reflexo cultural, né, de machismo, né, e patriarcal, e que naturaliza aí a violência contra a mulher. Por isso a importância aí da denúncia. É fundamental encorajar as mulheres a denunciar e buscar ajuda, além de oferecer apoio psicológico e jurídico a essas mulheres. Então, um dos lugares que nós temos aí de muita relevância é o 180. Né? Ela funciona 24 horas, né? Então, a mulher, a qualquer momento, ela pode denunciar. Quem pode denunciar também, nem só a vítima, mas sim um vizinho, uma colega de trabalho, né? Da própria família, às vezes não quer interferir ali, questões familiares. Então, pode ligar no 180, porque é uma denúncia anônima, né? Ninguém vai saber que você que foi que ligou. E tem o 190 também. O 190 nas questões assim urgentes, naquele momento ali que ela está sendo agredida, ligar no 190, né? Solicitar uma viatura ali para ver o que está acontecendo com essa mulher. Aqui em Bandeira do Sul nós temos aí um telefone, né? Que é do CRAS, né? Que é o 35 9842 39844, né? Então, precisou de apoio, de informação, né? Pode ligar no CRAS, nós temos esse apoio na cidade, né? Agora, a denúncia é importantíssima e eu falo que é um dever de todos, né? É um dever denunciar.
A gente denuncia por várias vezes um animalzinho ali que está sendo maltratado por um vizinho, alguma coisa, mas a gente não vê vizinhos ligando na 190 informando que uma mulher está sendo agredida, né? E como que vocês, da patrulha da prevenção aí da violência doméstica, como que vocês atuam na prática? Como que é aí o serviço de vocês na questão de proteger e de orientar essas vítimas? Então, toda vez que nós recebemos uma ocorrência, né, no sistema lá vem todas as ocorrências que foram feitas dentro da Lei Maria da Penha, né? Então tem um código lá que a gente vai pesquisar e a gente faz a pesquisa, seleciona e vai buscar essas vítimas. E a nossa função ali é levar informação para essa mulher, para saber o que está acontecendo, o que ela precisa, né, naquele momento, por que do registro da ocorrência, porque naquele momento que ela faz o registro da ocorrência, os ânimos estão muito exaltados, tudo ali não tem como pegar muita informação com a mulher, né? Por isso a viatura da viatura violência doméstica, ela vai depois, porque aí os ânimos estão mais calmos, ela já pensou um pouco também, ela já tomou certas providências, né? E ali a gente chega para perguntar se ela pegou medida protetiva, se ela tem necessidade de sair da casa, né? Ou de retirar o autor, porque às vezes ela deseja sair, não ficar, né? Saber se ela procurou o CRAS, né? O CREAS, para ter o apoio psicológico, se as crianças, né? Como que estão, até por questão de conselho tutelar. E a gente vai conversando com essa mulher para saber. Se ela aceita a inclusão, o que nós fazemos? Nós também chegamos até o autor. A patrulha, ela não obriga a mulher a ser acompanhada, tá? Porque é um desejo dela, né? Tem que partir dela. E a gente tem que respeitar todo o passo de uma mulher, né? Cada uma reage de uma forma e nós não estamos aqui para julgamento, né? Nós estamos ali para estender a mão e dizer só para ela assim, ó, nós estamos aqui e o que você precisar pode ligar. Tem isso e esses lugares para você procurar, né? Então, e também muitas pessoas falam assim, mas sempre a solução é separação. Não, nem todos os casos é separação, né? E nós também não colocamos essa pauta, né? Você tem que largar, você tem que sair. Não, sempre pautando no desejo da mulher, certo, né? E orientando e pedindo ela para procurar ajuda, principalmente psicológica, para ajudar ela nesse momento, né? Então a viatura, né, da prevenção à violência doméstica é mais para essa situação. E ajudar também, né, o CRAS, que às vezes o CRAS também recebe denúncias, vê casos, né? Então a gente trabalha mais dentro disso. Certo. Já o CRAS, como que atua na prática nesses casos? O CRAS, ele trabalha na prevenção. Então, nós fazemos essa campanha também, né? Nós fizemos a parceria aí com a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e durante todo o mês nós estamos fazendo vários tipos de atividades, de campanhas. A gente fez uma passeata na semana passada, semana que vem nós vamos fazer uma blitz de prevenção, né? Vamos parar os carros, distribuir panfleto, e aí a gente faz palestras, a gente vai com as várias faixas etárias. Então, e a prevenção. E a gente também acolhe as vítimas para conversar, para orientar, para dar um apoio no que for necessário ali para ela. Então, a gente acolhe a demanda e tenta ajudar ela ali nesse momento também que ela está fragilizada. Então, quem quiser procurar, né? E a gente tem o sigilo também lá no CRAS, então pode me procurar, pode procurar a Mona Lisa também, que é assistente social. A gente vai saber orientar, a gente vai saber dar um direcionamento, conversar. E nós também ali é tudo, assim, a gente conversa com a mulher, vê o que ela quer que seja feito, né? A gente conversa lá e vê o que é melhor naquele momento, né? Então, o que a mulher precisar, nós estamos ali para dar essa ajuda também. Então, vimos aí como que atua, né, a polícia, como que atua aí o CRAS. E agora, para quem está ouvindo, às vezes tem alguém na família que está passando por isso. Como que a família pode ajudar essa vítima? Eu acho que é importante aí a família, assim, não julgar, né? A gente às vezes vê que, muitas vezes até esse parceiro, ele faz com que a mulher se sinta culpada pelo que está acontecendo.
Você fala, não, mas eu fiz isso, mas é porque você fez aquilo de errado, a culpa é sua. Então, essa mulher, às vezes, ela começa até a acreditar que ela tem culpa de estar sofrendo uma agressão. E até outras pessoas podem julgar isso também, né? Ah, mas ela apanhou, ah, mas ele fez isso porque ela não tá limpando a casa direito, ou porque ela saiu e não falou pra ele, ou pra ela, né? Então, assim, nada justifica, Sempre né? tem um motivo, né? Sempre tem. E, na verdade, a mulher, ela tem que ter consciência que ela sempre vai ser a vítima, ela nunca vai ser a culpada. E aí, a sociedade também precisa ter esse olhar. Porque, assim, a mulher já tem o medo de denunciar, já é cidade pequena, de como que as pessoas vão achar. E se as pessoas ainda tiverem preconceito com aquela mulher, né? Nossa, a gente chega até a escutar que tem mulher que gosta de apanhar, Isso que eu gente. ia falar, tem Como essa que frase pode terrível, ter? né? Nossa, essa frase, eu acho que essa frase ela tem que ser abolida. Uhum. Porque nenhuma mulher gosta de apanhar. Quem que gosta de apanhar, gente? Se ela tá ali naquela situação, não é porque ela não quer, é porque ela ainda não teve força para sair. Porque às vezes ela foi tão humilhada ali, acabou tanto com a autoestima que ela acha que ela não é capaz de sair do relacionamento, por isso que ela tá ali. Ou ela tá ali porque ela tá, sabe, não vê saída, ou ela tá sendo ameaçada, se você sair, eu te mato, ou eu faço alguma coisa para teus filhos, para tua família. Então a gente não sabe por que aquela mulher permanece mesmo sendo agredida, sabe? Mas com certeza não é porque ela gosta de apanhar, é por qualquer outro motivo. Então, assim, eu acho que se a sociedade quebrar esse machismo, se a sociedade acolher, eu acho que tem que mudar isso. A gente fala Mudar muito... pensamentos, né? Mudar Isso. E como que a gente pode trabalhar essa conscientização desde cedo, já para as crianças, para os adolescentes, para essa não chegar nesse nível no futuro? Eu acho que desde cedo temos que ensinar para as nossas filhas a não aceitar nada menos que elas merecem, elas serem mulheres que sabem o que quer, mulheres que sejam independentes, mulheres que saibam que elas precisam ser respeitadas, que o respeito é o principal. Ensinar os meninos também, né? Eu acho que é importante ensinar os meninos desde pequeno a respeitar as mulheres, que as mulheres devem ser tratadas, bem tratadas. Então, eu acho que quebrar essa questão do machismo que a gente tem, né? Trabalhar isso desde pequenos. E também acredito muito que as mulheres precisam se unir mais também. Eu acho que a gente vê mulher julgando mulher pela situação ali que ela está vivendo. Mulher criticando quando a gente fala que gosta de apanhar, ou que tá ali porque quer, ou que, sabe? Então, assim, acho que as mulheres precisam se unir. A gente precisa ter mais empatia, porque a gente não consegue quebrar machismo se as próprias mulheres tiverem ainda Tem atos machistas, uma contra né? isso. Então aí fica mais complicado. Então tem que ser um trabalho feito mesmo desde cedo, né? E não só com as mulheres, né? Como a Kátia bem falou, também com os meninos, Com né? os meninos. E tem algum mito, assim, sobre violência? Alguma coisa que as pessoas, que vocês acham que as pessoas têm no imaginário, têm aí na ideia, que não é verdade? Como assim? Algum mito, assim, que às vezes a gente vê falar tanta coisa, né? Que às vezes pra gente parece que como vocês falaram na questão da violência, não é só na questão da violência física, né? Joana, tem um mito que é muito importante nessa questão da prevenção, né? Que muitos dizem que briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, né? É engano, tem que meter a colher sim, né? Que a denúncia ela é muito importante. Inclusive nessa micro-região que a gente atende, já tivemos casos, né? Que quando a notícia chegou pra gente, já era tarde. A vítima vinha sofrendo aquela situação de violência doméstica, então ela não se dava conta, né, que estava vivenciando a violência doméstica. Então, para ela, as pequenas agressões, ameaças, então, tudo era normal. E, em um determinado dia, né, acabou que o companheiro ceifou a vida dela e acabou suicidando também. Então, a notícia que chegou para a gente é da tragédia. Então, se alguém dos familiares, né, ou até mesmo um vizinho, tivesse percebido aquela situação, né, e denunciado a tempo, pode ser que o desfecho dessa história pudesse ter sido outro. Sim.
Que é justamente, às vezes escuta alguma coisa e vê, mas é assim, é o jeito dos dois, né? E não fazem nada. Acreditar no que a mulher está falando. Acreditar que o que ela falou é verdade, né? Porque o que acontece muito é que põe em dúvida se realmente ele fez aquilo com ela, né? A gente ouve muito, principalmente a gente, né? Eu vivo no meio militar, a maioria masculino, e sempre põe-se em dúvida, né? Homens se põem em dúvida. Não, realmente, será? Será que ela não está fazendo isso por causa dos ciúmes? Ou ela não está fazendo isso para poder prejudicá-lo? Então, sempre a mulher nunca vai ser a vítima, né? Ela é vítima no documento, no papel, no direito, mas nas falas, ela nunca é a vítima verdadeiramente, né? Se ela é vítima, é porque ela fez alguma coisa, né? E será que ela está falando a verdade? Então, infelizmente, são mitos que nós passamos com as mulheres, né? E que nós ainda temos que ter um grande caminho ainda, né? Para mudar tudo isso. Eu, que nem a Kátia falou, eu acredito que tudo isso vai mudar a partir da nova geração, né? Dessas mães de hoje, né? Mostrar para as filhas, né? Que a importância que ela tem, né? Como mulher, né? Mostrar para os meninos, né? Tão importante é ele como ela, né? Ele e ela, né? Que não tem diferença, né? Que somos iguais, né? E dentro da lei nós somos, né? Então, agora não pode ser só dentro da lei, né? Nós temos que mostrar e trabalhar isso, né? Que somos, sim, semelhantes e iguais, né? E se a gente souber de alguém que está passando por esse caso de violência, às vezes você até fala, vai lá, denuncia, mas a pessoa, não quero isso, não quero me envolver nisso. Como que a gente pode orientar essa mulher, a encorajar essa mulher a fazer essa denúncia? Aí eu acho que é todo um trabalho psicológico mesmo, sabe? Ali a gente vai ter que ir conversando, vai ter que ir motivando, mostrando para ela todo o potencial que ela tem, toda a realidade que ela pode viver sem ele dali para frente, mostrando que tem vida sem o companheiro, mostrando para ela que ela tem muitas possibilidades, que a vida pode ser muito melhor, né? Mostrando para ela, porque às vezes ela tá tão fechada na situação que ela não consegue perceber nada diferente daquilo. E aí você conversando, abrir esse olhar dela, novos horizontes aí para ela, as possibilidades que ela vai ter. Que uma vida sem agressão pode ser uma vida muito melhor. Então é todo um trabalho psicológico mesmo e aos poucos, né? Na verdade, a denúncia ali tem que ser dela. A mulher, às vezes tem um momento, às vezes a gente acompanha, a gente orienta, ela vai, ela não consegue sair, ela continua tudo do mesmo jeito, e a gente fala, nossa, mas vamos continuar tentando. Vai ter o momento dela, quando ela estiver mais fortalecida, ela vai fazer. Às vezes não vai ser de imediato, vai ser no momento que ela vai estar mais forte, então a gente vai estar cuidando dela ali até ela conseguir dar espaço. Resgatar os vínculos, né, que ela tem com a família, né, que muitas vezes ela é afastada, né, da família, então tentar resgatar esses vínculos, mostrar para ela que ela tem outras possibilidades, potencialidades, né, às vezes incluir ela aí para voltar às vezes a estudar, ver essa questão de abrir porta para emprego, né, para ela, as políticas públicas que estão ali para ampará-la, né, os benefícios eventuais ali, né, da política de assistência, que ela tem todo um suporte, que ela não precisa se manter naquilo ali, né, que a gente está ali atrás dela, dando todo o apoio para que ela consiga sair dessa situação. Por isso que a família ela é crucial, principalmente para essas mulheres que não enxergam que ela está passando por violência. Porque para até chegar na psicóloga, ela não tem contato direto com a psicóloga, mas ela tem contato direto com a pessoa que está trabalhando, né, no serviço. Ela tem contato direto com uma irmã, com a mãe, com o pai, né, irmãos, parentes, vizinhos. Às vezes tem até uma amiga que às vezes até desabafa com a amiga, mas ela não tem essa coragem de ir lá e fazer essa denúncia, Isso, né? E às vezes ela nem fala para os amigos nem nada. Mas quem está do lado observa, porque são sinais assim que dá para perceber que aquela mulher não está bem. Então, quando ela tem essa rede de apoio, né, família, amigos, mostrando para ela, aqui, procura ali, vamos
você não vai uma psicóloga, olha o que está fazendo, mas isso está errado. E ir conversando com ela até ela procurar psicólogo, até procurar ajuda. Porque às vezes vai só um psicólogo falar, mas como que o psicólogo vai chegar até ela? Quem chega primeiro até ela, né? Então, todos nós somos responsáveis por quem está do nosso lado, né? Ela não está bem, por quê? E tentar. Você vê que é violência, se você não quer intrometer, se você não quer estar em dúvida, liga no 180, liga para alguém, ou um parente que é muito chegado a ela, para observar o que ela está passando. Porque às vezes, a maioria das mulheres, elas sofrem escondidas, né? Elas não falam. Pouquíssimas falam, até por vergonha, o que está passando dentro de casa, né? Então, por isso que é importante da família e principalmente nós que estamos ao lado, né? Então, observar um pouco mais, né? As pessoas que estão do nosso lado, né? E às vezes fica naquela dúvida, mas será que é? Será que não é? Na Mas por via das dúvida, dúvidas, né? na dúvida, procura alguém que possa ajudar essa pessoa, né? Uma pessoa mais próxima, né? Felizmente, nosso tempo está acabando, mas a gente quer falar ainda sobre essa mensagem. Qual que é a mensagem que o Agosto Lilás deixa aí para todos nós, para as ouvintes que estão nos ouvindo, para os ouvintes que estão com a gente? É assim, que a violência contra a mulher, ela não é um problema assim pessoal, não é um problema só dela, é um problema social, né? Então a gente tem a obrigação de combater esse crime, né? Para isso ele exige informação, coragem, né, para denunciar, e é um compromisso de toda a sociedade. Então, assim, um relacionamento saudável, ele é pautado no respeito, na igualdade, no diálogo, confiança, união, né? Então, quando sai dessa situação, a pessoa ela tem que entender que ela precisa de ajuda, né? Então, se você está sofrendo violência, se você conhece alguém que está passando por uma situação assim, né, denuncie, oriente ela a procurar ajuda, né, para que ela saiba que ela não está sozinha, que ela não precisa enfrentar tudo isso sozinha, que ela tenha aí, né, todo o apoio, né, tanto da equipe da assistência, como aí da polícia militar e de outros órgãos aí de proteção. Vocês querem deixar uma mensagem? A mensagem, eu falo assim, é clichê, mas é esse, né? Não a violência, né? Não violência, né, contra a mulher. Eu penso, é assim, não tem outra palavra, né? Nós temos que lutar mesmo contra a não violência. Então, eu quero dizer para todas as mulheres, né, que estão tendo a oportunidade de nos ouvir hoje aqui, que tudo tem um caminho, né? E que ela é tão importante como qualquer outra. Então, se ela está passando por isso, ela não tem por que passar, né? E que ela tem vários caminhos para que ela possa procurar e se encontrar, né? Então, eu desejo a essas mulheres que hoje, que está nos ouvindo e que está passando por uma violência e não está tendo coragem de procurar, que procure, porque ela é tão importante quanto. Vamos passar mais uma vez os canais, né, para fazer as denúncias, como encontrar vocês, como fazer essa denúncia. O CRAS tá lá, né, de portas abertas. Acho que aqui a cidade pequena todo mundo sabe onde fica, mas é ali pertinho do hospital, né, do Campus Society ali. Então pode ir lá até nós, não precisa falar o que é, pode pedir para falar com a psicóloga ou com a assistente social. Nós estaremos lá o dia todo, né, para atender. O telefone do CRAS nós temos, é o 3742-1892. Pode também ligar, mas vai lá pessoalmente conversar que é bom, né? E nós estamos lá esperando e que vamos quebrar esse silêncio, né? Vamos procurar ajuda. Tem também aí o 180, né, que tem também o telefone o 180, que ele funciona 24 horas, né? Ele atende aí essas denúncias de forma sigilosa, ele é do Brasil todo, né? As denúncias são anônimas. E tem também, em caso de emergência, o 190. E temos também o telefone da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, né? Que é o 359-8423-9844. Repetindo aí, né? DDD o 359-8423-9844. E lembrando, né, que combater a violência doméstica é um ato de coragem. Lembrando que vocês, enquanto vítima, né, não estão sozinhos. Nós, enquanto Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica,
CRAS, né, a equipe do CRAS, estão aí à disposição de vocês. Quero agradecer vocês pelo tempo, agradecer aí por tantas explicações, né? Espero que tenha ajudado muita gente, tenho certeza que ajudou, tá? E parabéns pelo trabalho de vocês aí durante todo esse mês, não só esse mês, né? Mas durante aí todo o ano. Nós que agradecemos aí a oportunidade, né, de estar podendo ajudar um pouco. Obrigada pela oportunidade. Então é isso, Obrigado. gente. Valeu aí, ó, bate-papo pra lá.